Então, obrigada pela presença de todos. Gostoso ver a sala cheia. E é um grande prazer ter o Monge Gensho junto conosco. Ele agora é sensei, então é Gensho Sensei. Às vezes eu acabo me distraindo porque são anos e anos e anos já de amizade. Eu acabo Gensho-san, né? Né? Mas é Gensho Sensei. E nós temos uma dívida muito grande de gratidão com ele, porque numa fase de muita dificuldade, ele me deu e, consequentemente, deu à nossa sangha um grande apoio, e para isso agradeço sempre. Né? Então agora eu vou calar a boca e deixar ele falar, tá bom? Seja bem-vindo. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinitas, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Qual é o tema da palestra? A sua vontade. Bom. Então, gostaria de falar sobre a dimensão suprema. Então, me diga se fica bem. Mas vou colocar nesse aqui. Ficou bem? Se nós olharmos as coisas do universo, nós temos duas maneiras de olhar. Uma maneira é olharmos uma coisa que nós vamos chamar aqui de dimensão histórica. E a outra maneira de olhar nós vamos chamar de dimensão suprema. Todas as coisas que nós temos, por exemplo, eu posso pegar esse zafu e tem tecido sobre ele. Esse tecido, vamos dizer que seja um tecido natural, ele seria constituído de carbono. E carbono é uma das substâncias do universo. Mas essa substância do universo não existe, por exemplo, dentro do Sol. O Sol é uma estrela que consome hidrogênio, transformando hidrogênio em fusão em hélio. E nós aqui na Terra temos outras substâncias muito mais pesadas. Entre elas, o carbono. Mas vocês mesmos são constituídos predominantemente de carbono. E o carbono surgiu em supernovas no passado, que colapsaram, explodiram, e logo antes da sua explosão final, elas produziram substâncias rapidamente, substâncias cada vez mais pesadas, até explodirem e espalharem essas substâncias pesadas. Sendo entre elas o carbono, o ferro, do qual todos aqui são constituídos. O sangue de vocês é ferro, e o ferro no sangue de vocês enferruja nos pulmões, recebendo oxigênio e sai distribuindo nas células, e nós exalamos de volta carbono na atmosfera. Árvores recebem, sequestram carbono da atmosfera, colocam sob a forma de madeira. Essa madeira é moída, transformada em papel e coisas assim, mas todas essas formas do carbono,
vieram de uma supernova no passado, uma estrela que morreu. E todos aqui são constituídos dessa estrela que morreu. Então nós somos ou lixo estelar ou poeira de estrelas. Depende de como olhamos. Esta história do carbono, mesmo que tenha bilhões de anos, é uma história na dimensão histórica. Começou e terminou. Houve um momento em que a energia se organizou sob forma de átomos de carbono. Esses átomos de carbono demoraram bilhões de anos para estarem aqui, constituindo nossos corpos. Nós estamos aqui, nós vamos morrer e o carbono continua espalhado. Nós somos, por exemplo, cremados e pegamos o carbono e jogamos na terra ou jogamos no mar e ele de novo vai surgir sobre outra forma. Toda a energia do universo constante, não muda. A energia do universo se dispersa, mas ela é constante. É a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia. Se nós olharmos a energia do universo, a energia sempre esteve ali. E a energia constituiu os átomos. E os átomos se organizaram sob múltiplas formas, se juntaram em planetas. Por algum motivo, há um impulso de complexidade que faz surgir vida em determinadas condições muito especiais. Essa vida está aqui, nós nos manifestamos. Porém, nós olhamos para nossas vidas e sofremos extremamente. E isso foi o que aconteceu com Shakyamuni Buda. Ele olhou e viu a velhice, a doença, a morte, e isso produziu-lhe grande angústia. Às vezes pessoas me perguntam, mas como ele abandonou a família? Como Buda abandonou a família? Eu disse, Buda não abandonou a família. Eu disse isso hoje de manhã. Buda não abandonou a família. Quem abandonou a família foi um homem angustiado e inquieto, chamado Siddhartha Gautama Shakyamuni. Esse homem abandonou mulher e filho, provocou sofrimento neles e nos seus pais. Ele fez isso. Ele foi para a floresta. Ele queria se libertar, porque ele tinha visto um asceta. Ele tinha visto o seu rosto sereno e ambicionou aquela serenidade. Quando Shakyamuni foi praticar, 6 anos depois, quando ele despertou, neste momento que ele despertou é que ele se chamou Buda. Aí ele é o desperto. Essa palavra vem da raiz Bud, em sânscrito, que é o verbo despertar. E Buda significa aquele que despertou, um homem desperto. Shakyamuni libertou-se do que para despertar? Ele libertou-se da concepção da dimensão histórica. Quando ele olhou, ele viu velhice, doença, morte. Isso é a dimensão histórica. As coisas começam, evoluem, terminam. E o universo sempre cíclico. Sempre subindo e descendo e se modificando, provoca sofrimento, alegria, contentamento. Porque Buda não disse a vida é sofrimento, ele disse a vida é dukkha. E dukkha vem do significado dukha. Duk significa em sânscrito eixo, e dukkha significa eixo descentrado.
Qual é o trajeto que um eixo descentrado faz? Ele faz assim. Uma roda sobe e desce. E ao fazer este sobe e desce, nós vemos exatamente como a vida é. Alegria, tristeza, vida, morte, apego, perda, amor, rompimento, sofrimento, sempre assim. Sobe e desce. Então, quando Buda disse a vida é dukkha, melhor tradução seria a vida é cíclica, a vida é insatisfatória, provoca dor exatamente pelo seu sobe e desce. Mas a vida não é constituída só de tristeza, ela é constituída de alegria, não é? Todos sabem disso. A vida é assim. Então, quando as pessoas dizem o budismo tem uma visão negativa da vida, não estão entendendo, porque a tradução está errada. E isto é uma culpa que já temos há 200 anos. Traduções erradas, incompletas, insatisfatórias dos textos budistas. E isso ocasionou os problemas que vieram de Schopenhauer, da crítica de Nietzsche sobre Schopenhauer. E até nos anos 80, se não me engano, de um documento do Vaticano acusando o budismo de ter uma visão negativa da vida. Esta é uma leitura primitiva do ensinamento budista, uma leitura incompleta, não correta, porque a característica do praticante é alegria, contentamento e felicidade. Não é depressão, sofrimento. Não é isto. Então, quando Buda viu a dimensão histórica, ele se sentiu angustiado e inquieto. A chamada angústia existencial. É por isso ele foi praticar. Depois de muito praticar e despertar, ele viu uma outra coisa. Ele viu a dimensão suprema. Na dimensão suprema, tomando a analogia pela qual começamos, o carbono, nós não somos seres que estão aqui, que nascem e morrem. Nós somos o próprio carbono que está se transformando sempre e que surgiu na estrela bilhões de anos atrás e continuou, e neste momento é um ser humano sentado ouvindo uma palestra do Dharma. E que é esse ser humano sentado ouvindo uma palestra do Dharma? Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno no universo. Ele é como uma bolha dentro de uma garrafa de champanhe. Você olha champanhe, lá dentro tem carbono, tem gás carbônico. Quando você abre a garrafa, bolhas se formam espontaneamente, porque carbono se liberta dentro do líquido e a interação entre o carbono e o líquido faz uma bolha. O que é a bolha? A bolha é um ser? Não, ela é um fenômeno. Se você olhar bem atentamente a bolha, tem gás carbônico, tem líquido e aquele limite entre o gás carbônico e o líquido não é uma película. É só um fenômeno da interação. Esta interação sobe no líquido e explode na superfície e liberta o gás carbônico. Onde estava a bolha antes do seu surgimento? A bolha é vazia. Vazia de um eu. É isso que quer dizer vazio no budismo. Shunya em sânscrito. Emptiness em inglês. Não é? Vazio de um eu. A bolha é um fenômeno entre o gás carbônico e o líquido. A bolha surge, se manifesta e desaparece. Aonde vai o líquido? Continua lá. O gás carbônico
continua lá, liberto na atmosfera. Nada foi para lugar nenhum. Nada surgiu e desapareceu. Não é isso. Porque todos os fenômenos são como as bolhas, vazios de um eu intrínseco, de uma entidade inerente, que você possa dizer, ela é única, separada, distinta. E cada um de vocês também é assim, como uma bolha. Também surgiu por interações de coisas. DNA, carbono, cálcio, ferro, vida. Nós somos produtos da vida. Surgimos e desaparecemos historicamente. Mas na dimensão suprema, nós nem surgimos nem desaparecemos. Nós estamos lá. É isso que o Sutra do Coração diz. Não há isto, não há aquilo, não há isso, não há. Ele desmente cada coisa. Não há sensação, não há desaparecimento, não há surgimento. Não há. Por que não há? Por que o Sutra do Coração diz? Não há. O Sutra do Coração dá sabedoria. Por que ele diz não há? Porque não há nada que diga que a bolha é uma entidade. Ela é uma interação. E cada um de nós é uma interação. Só existimos mergulhados aqui nessa atmosfera. Para existir, precisamos de oxigênio. Para existir, precisamos de alimento que nos dão os outros seres vivos. Nós estamos aqui simplesmente nos manifestando. Mas dentro de nós não há um eu inerente, intrínseco. Então, o que é esse eu que nós pensamos que somos? O que é esse eu que olha e diz, lá está Sensei falando, lá está Ishin Sensei ouvindo, aqui estou eu separado. Quem é que faz essa separação? Uma mente operando, uma mente que pensa. Então, este eu que nós acreditamos que existe e que somos nós mesmos, não é mais do que o produto de uma operação mental. E este sonho é tão intenso e nítido que nos faz acreditar nele. Quando nós acreditamos nele, temos medo da doença, da velhice, da morte. Então, quando Shakyamuni Buda vê a estrela da manhã e desperta, ele desperta de uma ilusão fundamental, em primeiro lugar. Meu eu. E por isso ele diz, você, meu eu, não me enganará mais. Eu me libertei de você. Você não me enganará mais. Eu, a grande terra e todos os seres, nos iluminamos simultaneamente, porque eu, a grande terra e todos os seres, somos uma coisa só, a dimensão suprema. Eu me libertei da ilusão de que eu sou dimensão histórica. Por isso, quem enxerga a dimensão suprema, liberta-se instantaneamente, como diz o Sutra do Coração da Sabedoria, de toda dor e sofrimento. Porque, quando vê a sua dimensão suprema, percebe que não é bolha. Percebe que ele é gás carbônico, líquido e tudo mais. E, portanto, ele pertence a um universo que está sempre em transformação. O fluxo da própria vida. Nós somos a própria vida. Não somos isso que nós pensamos, esse ser agora. Se você pensar, eu sou esse ser agora que tem um eu, você nasce e morre. E aí está submetido à angústia do sofrimento, como Shakyamuni Buda estava antes da iluminação. Quando ele se iluminou, ele se libertou desse sofrimento. Completamente. Porque ele viu com clareza a dimensão suprema. Quando ele viu com clareza a dimensão suprema, cessou a energia que alimentava seu eu. Com todas as coisas que levam aos sofrimentos dos seres humanos. O eu, o meu, o minha, as coisas que nós queremos agregar a nós, as perdas, as dores,
Todos desapareceram. Hoje, antes de chegar aqui, eu estava com uma pessoa que está com uma metástase de câncer. Primeiro surgiu câncer num lugar, depois surgiu pulmões, agora surgiu no cérebro. Sabe que tem pouco tempo. Então me pediu que falasse para os filhos do que estava acontecendo. E eu fiz essa tarefa hoje. É uma tarefa dura, difícil. Mas o que eu tentei explicar para ela? Olhe a dimensão suprema. Você não vai embora. Você sempre estará aqui. Não pense na perda dos filhos, porque no contexto da memória do universo, da consciência de Alaya Vijnana, que pertence à escola Yogacara, é um conceito que também está presente no Zen. Alaya Vijnana quer dizer depósito, como em Himalaia, depósito de neve. Alaya Vijnana é depósito de consciência. Seus filhos, a manifestação dos seus filhos, todas as manifestações da vida, todas as manifestações do universo estão em Alaya Vijnana. Nada está perdido. Não existe nada para ser recuperado. Não existe nenhum desaparecimento, porque você está aqui, você está em seus filhos e tudo mais. Se conseguir enxergar isso, todo o sofrimento de perda pode desaparecer. E isto, na realidade, é a iluminação. Mas a morte, a doença, é um grande momento para a pessoa olhar a possibilidade de enxergar a dimensão suprema. Porque o eu vai enfraquecer. Todas as coisas que você possui não têm mais importância. Nada. Que importa meu nome? Que importa as coisas que eu possuo? Se eu vou embora e não posso levar nada. Que importa? Então este é um grande momento de desapego. Mas para isso, como diz o Zenji, estudar o Zen é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todos os dharmas. Aí dharma significa fenômenos. Ser iluminado por todos os fenômenos no momento em que você faz desaparecer a ilusão do seu eu. Se você consegue isto, aí você libertou-se de nascimento. Perguntas. Eu acho que esse assunto é bom para fecundar, né? As perguntas. Qual é a opinião do microfone para pegar som nome? Por favor, fala bem alto. Tem uma lei de Lavoisier que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Seria mais ou menos isso? Na realidade, Lavoisier estava falando em termos químicos, né? Então, ele estava se referindo, como eu me referi ao carbono, né? Que nada se cria, tudo se transforma. Ele estava fazendo experiências com oxigênio, se não me engano. Então, Lavoisier falou sobre isso, mas ele estava falando do ponto de vista químico. Mas ele apontou essa realidade da transformação constante. Mas, 2.600 anos atrás, o budismo já estava apontando isso. Esse fato de que todas as coisas estão em um fluxo constante de transformação. Na realidade, a ciência serve para nós como analogias, mas ela não tem os mesmos princípios, né, do budismo. No entanto, ela tem uma grande virtude,
o fato de poder ser sempre revisada. Nada que é uma declaração científica é definitivo. Tudo pode ser amanhã mudado. Então ela está sempre disposta a essa mudança. E na realidade a história do budismo também é uma história de reexames constantes, de construção coletiva de acréscimos, novos mestres, novos sutras se sucedendo no tempo e aprofundando o conhecimento, surgindo escolas, surgem, desaparecem, deixam magníficos resíduos que são aproveitados, etc. E o budismo tem esse processo de acúmulo e transformação. Uma virtude que ele tem por não ter sido dogmático. É por Buda ter se recusado a fazer declarações sobre assuntos não verificáveis. Por essa razão o budismo permaneceu aberto e não houve no budismo conflitos com a ciência ou perseguições por novas declarações. Outra pergunta. E que você falar um pouco mais de apego, desapego, que você falou, né? Apego é uma manifestação do eu. Porque eu tenho um eu aprendo a dizer meu. É uma criança pequena aprende. Meu. Não é? É uma criança bem pequena já luta com o outro para tirar alguma coisa. Uma criança de pouco mais de 1 ano já tem essas atitudes. À medida que nós tomamos conhecimento do eu, nós queremos agregar a eles novas coisas. Meu Zafu. Meu Zafu. É o meu. Ninguém pega. Então, quando nós fazemos isso, o meu eu se adicionou ao Zafu. Eu digo, é meu. E aí começa a criar o sofrimento. Porque meu Zafu, se alguém pegar, eu estou chateado com isso, porque eu acrescentei ele ao meu. Mas se eu não tiver este problema, esse eu, Zafu, eu usei. Você precisa do Zafu. Quem? Não é meu, é nosso, do universo, estou partilhando com todos. Muitas pessoas não enxergam isso. Uma vez eu vi um estudo muito interessante sobre... E trata-se de um assunto de química. E havia uma pergunta assim. Júlio César, 2000 anos atrás, respirou. Átomos de oxigênio e carbono entraram, aí saíram. Daquele oxigênio que ele respirou, já que tudo se dispersa pelas leis de dispersão dos gases, são as leis de Boyle-Mariotte em química, se dispersam uniformemente na atmosfera, quando você está respirando agora, você respira quantos átomos que Júlio César respirou? Aí nós podemos calcular isso matematicamente. E eu posso dizer que cada vez que vocês respiram, cada vez, alguns átomos que passaram pelo corpo de Júlio César estão passando pelo corpo de vocês, assim como de todas as pessoas do passado. Se nós olharmos o corpo de cada um de nós, átomos que pertenceram a Buda, a Jesus Cristo, a todos, Alexandre o Grande, os homens do passado, estão presentes nos corpos de vocês. São bilhões e bilhões, números incríveis de átomos. Nós temos parte do corpo de todos os seres que estiveram no passado. Átomos que estiveram no corpo dos dinossauros estão dentro de nós.
Não só de um dinossauro, de todos. Não de um homem, de todos. Nós somos uma mistura de todos. E nós conseguimos olhar e dizer assim, meu corpo. Não é? Esse é um terrível engano. Não é meu corpo. Este corpo é do universo. É bem temporário. Não é? Como é que você pode dizer meu? Você diz meu coração, mas você pode dá-lo. Pode receber outro de alguém, colocar aqui dentro e você vai dizer assim, meu coração. Como você pode dizer para uma pessoa, você é minha? Como algumas pessoas dizem. A minha? E você não vai ser de mais ninguém? Se for, eu lhe mato. Não é assim? Não tem gente assim? Não tem nada meu, minha. Então, desapego é perceber isso e abrir as mãos. Não tem meu, minha. Outra pergunta. Sensei Richo, obrigado por estar aqui. Isso não é uma pergunta. Eu gostaria de perguntar assim, se nós temos esta consciência Sim. alaia, esta consciência armazenadora, Sim. por que nós vivemos tanto na consciência mental, tanto na consciência do sentimento, como fazer para viabilizar, acessar esta consciência alaia? Porque é ela que vai nos libertar, ela que vai nos dar essa compreensão maior da dimensão do divino. A consciência alaia, na definição da escola Yogacara, é uma das consciências, né? É uma consciência universal, que poderia ser acessada com grande sabedoria. Você poderia acessar. É ela a que se refere em Sutra quando diz e Buda lembrou-se de 500 vidas que tinha vivido antes. Então, na realidade, existe a Alaya Vijnana, né? Essa consciência. Mas quem nos liberta somos nós mesmos. Porque nós mesmos, às vezes as pessoas confundem o Dharma e dizem, não, todos já são Budas. Não, todos já são Budas. Então se eu já sou Buda, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é? Todos já estão despertos, é só abrir uma janela. Mas isso é uma simplificação extraordinária. Porque não é bem assim. Para que você possa despertar, você precisa se libertar de uma ilusão fortíssima, extremamente nítida, que é o sonho do eu. Tudo que você vive desde a infância informa você que você é separado. Seu tato informa, seus olhos informam, seus ouvidos informam, todo o seu corpo informa você, você é separado. Você tem um cérebro e ele pensa, e a sucessão de pensamentos você confunde com consciência. São os agregados, né? Contato, sensação, percepção, formação mental, consciência. Tenho consciência. Aí acredito em mim. Quando eu acredito em mim, está criada a separação entre mim e o absoluto. Eu acreditei na dimensão histórica. Eu perdi a dimensão suprema. Para enxergar a dimensão suprema, precisa ver que a dimensão histórica é ilusória. Enquanto você pensa, eu aqui, o fenômeno ali, está tudo perdido.
Esse Saikawa Roshi costuma bater no chão. Ele diz, só isso. É o que ele quer dizer. Não tem eu ouvindo. É seu som e eu. Somos a mesma coisa. Está tudo integrado. Enquanto eu vejo a separação sujeito-objeto, está vivendo o eu. A iluminação é o desaparecimento da separação sujeito-objeto. Tudo integrado, interconectado, interdependente. E é por isso que nós fazemos Zazen. Nós sentamos em Zazen e o que a Sensei diz? Não pense no passado, não viaje para o futuro, fique aqui agora, ouça. Apenas ouça. Mas não pense, eu ouvi. Ou está lá fora. Tem um trecho nesse livro, infelizmente eu só tenho 3 exemplares aqui para vocês, porque os outros foram ontem, né? Então, mas Sensei vai receber uma remessa agora, né? De livros, vocês vão poder adquirir na Sangha também. Então tem um pequeno trecho aqui em que eu descrevi um ensinamento sobre como é no Zazen. E ele diz assim, um personagem do livro recebe essa instrução para fazer Zazen. Ouça o pássaro cantar lá fora, mas não pense, um pássaro cantou lá fora. Não coloque um eu no pássaro. Não há uma identidade no pássaro. Também não há uma identidade que ouve o pássaro. Não diga para si mesmo, eu estou ouvindo um pássaro, como é bonito o canto do pássaro. Todos esses são julgamentos. Nós temos de sentar no Zazen, ouvir o canto do pássaro, sem colocar nenhum eu no pássaro, nenhuma identidade no observador, que somos nós, do pássaro. O som do canto tem de nos atravessar. Passar por nós de um lado ao outro. Não deixar rastro. Surgir e desaparecer. Estamos conscientes profundamente do canto. Ouvimos com nitidez o canto, mas ele passa por nós de um lado ao outro. Nós não agarramos nada nele, não julgamos nada nele, não nos colocamos nele. Não pensamos no que aconteceu antes do canto ou o que vai acontecer depois. Não esperamos o próximo canto, não cogitamos do canto que já passou. Ficamos sentados em Zazen, deixando que o canto dos pássaros aconteça naquele momento. Não no passado, nem no futuro. Não diga, agora o pássaro cantou, porque agora já é passado. Simplesmente sente-se e cante com o pássaro. Você é o próprio canto do pássaro. Você é o pássaro. Não é o pássaro que canta. Todo o universo canta. Você canta junto com todos os seres. Não há lá nem aqui, não há passado, não há futuro. Há só e pronto. Essa é a maior prática. Se você atingir essa prática, não precisará de nenhuma outra, porque todos os seus sentidos deixaram de funcionar para enganá-lo, para criar a consolidação de um eu. Você desarmou a armadilha que surge com as percepções e com a instalação da consciência. O senhor tocou profundamente. Outra pergunta. Esse é Zazen. Zazen é isso. Se você sentar em Zazen e não fizer isso, você está perdido. Pode sentar 20 anos, simplesmente repetindo filmes na sua cabeça. O que aconteceu no passado, o amor que eu perdi, aquela coisa que eu estou ambicionando, o emprego que eu quero amanhã. Se você ficar assim, senta 20 anos, perdido. Aí nem a compaixão pode nascer, porque a compaixão, ela só existe quando você começa a esquecer de si mesmo.
E aí começa a enxergar Esse sentir com os outros, esse sentir o outro, aí sim pode surgir compaixão. Enquanto você acreditar em você mesmo, tem eu aqui e o outro lá. Não é compaixão, é piedade, pena. Mas isso não é compaixão. Outra pergunta. Sensei, eu tenho um pouco de dificuldade para compreender compaixão e compreender, não pensar em mim como um eu, sendo que eu tenho um histórico familiar de ter sido um pouco rejeitado, de ter passado por situações em que a minha existência não era anulada, essa palavra que vocês usam. Em que aquela criança, aquela formação, aquele aglomerado de carbono e outras coisas, não era dada a atenção que aquele ser, no caso eu, achava que merecia, queria. Então eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido para processar tudo isso. Eu tenho trabalhado com a Sensei, mas para mim ainda é um ponto bem difícil. Queria que você dissesse alguma coisa. E um outro ponto que eu queria saber também, que também tem a ver com isso, é em relação às realizações pessoais, de lutar e estudar e trabalhar. Como fazer para vencer essas etapas e ao mesmo tempo também se integrar com os outros e se despir desse eu. Você é muito afortunada, né? Porque tem a Sensei para lhe ajudar. Né? E a Sensei tem grande experiência pessoal com a psicologia, com o estudo dos problemas. Né? Eu acredito que a Sensei também teve suas próprias experiências semelhantes à sua, e isso é maravilhoso, porque quem tem experiência pode ajudar a outra pessoa com experiências semelhantes. Então você é muito afortunado. O que eu posso dizer? Nós sofremos por causa de memórias, mas esse sofrimento é absolutamente inútil, absolutamente desperdiçado, porque o que nós temos que fazer é esquecer completamente, jogar fora. Uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa que fez coisas muito ruins e me causou grandes problemas. Aí depois, passou algum tempo, essa pessoa ficou muito doente, aí lembrou-se de mim e me ligou e pediu ajuda. Aí eu comecei a ajudá-lo. E um dia eu estava no carro e recebi uma ligação, eu estou dirigindo, fazendo errado, né? Falando no celular, porque a pessoa estava num sofrimento e eu estava ali falando docemente para ela, não, assim. E minha esposa estava ao lado. E quando eu desliguei o telefone, ela disse, mas quem estava ali ligando, não é fulano de tal? Eu disse, é. Mas não foi ele que fez isso com você? E como é que você está falando assim com ele? E eu olhei para ela e disse, mas eu esqueci. Eu esqueci. Ele está sofrendo tanto. Eu esqueci. Eu não lembro. E isso tornou possível isso. Então é necessário perdoar as pessoas que nos feriram, não como uma desculpa, mas com esquecimento. Não é com perdão, é com esquecimento. Essa é a memória que nós carregamos, um grande peso. É por isso você senta em zazen e a gente diz, se apresentar qualquer coisa do passado, qualquer pensamento, volte para cá. Só existe aqui. Aquele passado não existe. É fantasia sua, só sua memória. O futuro não existe, só sua memória. Se você tiver uma doença e perder a memória e ficar com amnésia,
e você estiver numa cama de hospital e eu vou chegar lá, eu vou perguntar, como é seu nome? Você não lembra. E as pessoas que lhe maltrataram podem chegar e você não sabe, não lembra. E se você não lembrar, está tudo resolvido. Foi-se embora. A outra sua pergunta é, e a vida, né? Nós entramos na vida e tem que trabalhar, e tem que ganhar dinheiro, e tem que fazer coisas assim. E tem que, você disse, vencer, né? Vencer é uma palavra que eu não gosto muito. Eu não gosto desses livros nas livrarias. Tenha sucesso, torne-se um milionário, seja um vencedor, não é? Conquiste o homem dos seus sonhos. Não é? Esses livros são tolos, porque eles incluem, quando vencer, alguém será derrotado. Se eu tiver sucesso, é porque outros foram mal sucedidos. Então nós não estamos juntos. Então eu quero ser mais e ganhar sobre os outros, subir a pirâmide dos seus cadáveres. Como dizia Nietzsche, o homem superior vai ganhar sobre a pirâmide dos cadáveres dos derrotados. Isto é acreditar profundamente no seu ego. É o contrário do ensinamento budista. A vida é um jogo que você joga. Você joga e ele tem altos, baixos. Aí você se esforça para fazer as coisas. Algumas dão certo, outras dão errado. Aí vai indo. Mas é um jogo. É um mero jogo. Eu gostava muito de jogar xadrez. Eu, quando jovem, vinha ao clube de xadrez de Porto Alegre e jogava 4 horas seguidas, etc. Sempre jogando ou entrava em campeonatos. Aí, com o tempo, aconteceu que a competição era uma coisa ruim. Sempre todo mundo quer ganhar. E todo mundo fica triste quando perde. Eu não queria isso. E, felizmente, apareceu o computador. Então, eu coloco no computador um programa de xadrez e coloco um jogo de xadrez e de vez em quando, preciso treinar meu cérebro. Aí coloco lá o jogo de xadrez e coloco num nível que ele sempre me derrota. Sempre. Se eu ganho alguma vez, eu vou lá e aumento o nível um pouco. Eu quero que ele ganhe sempre. Esse é bom para o meu cérebro. Eu vou perder sempre, sempre, sempre aquele jogo. Eu vou lá, sempre perco. Mas o que acontece é que quando eu vejo que estou perdido, não deixo ele me dar mate. Desligo ele. E ele nunca reclama. Eu sempre coloco novo jogo, new game, começa tudo de novo. E ele esqueceu tudo, não tem problemas entre nós. Eu nunca bati nele, não tenho raiva dele, nem nada. E ele não reage, né? Quando eu deleto o jogo, está resolvido. É com pessoas não é assim. A gente senta para jogar, se você ganhar, ele fica chateado. Se ele perde, fica muito feliz e você fica chateado. Não é? Você não consegue sair da interação das pessoas. E esses são os jogos. É incrível que as pessoas se atirem em tantos jogos que causam problemas. Por exemplo, tem pessoas morrendo porque tem um time de futebol que ganhou, outro que perdeu, e as pessoas brigam por causa disso, depois dão tiro nas outras na rua, ou brigam. E matam, porque eles acreditaram no quê? Num sonho. Uma tremenda ilusão. Eles colocaram o seu eu no jogo. O que é o time? O time de futebol era uma camiseta, nós podemos montar uma camiseta, um hino, um grupo de jogadores, junta todo mundo, contribui, um campinho de futebol e vamos competir. Aí começa uma competição e nós entramos no sonho. Aí quando entramos no sonho, que nem no tabuleiro de xadrez, a pessoa acredita naquele sonho. E aí fica feliz quando ganha e triste quando perde. Mas o que é isso mais do que uma tremenda ilusão?
um enorme desperdício de energia. Imenso desperdício de energia. Se eu quero jogar xadrez para exercitar o meu cérebro, não tem nada a ver com ganhar e perder. Não é? E o computador é o parceiro perfeito, porque ele pode esquecer a qualquer momento. Não é? Então, o que eu tenho que fazer para ser o jogador perfeito? Ser sem um eu no jogo, como o computador. Mas não tem um eu no jogo. Ganhar ou perder não importa para ele. É jogo, é só o jogo. Compreendeu? Ao mesmo tempo, me permite, né? O budismo incentiva, sim, a viver uma vida boa, a construir uma vida boa, não se anula. Então, a gente joga um jogo sem estar preso no ego, mas o jogo seria para todos os possíveis, juntos, viver bem. Isso mesmo. No budismo não tem nenhuma crítica ao fato de haver riqueza. Nenhuma. Desde o tempo de Buda, os primeiros doadores para Buda, os primeiros discípulos que o ajudaram, os comerciantes. Doadores. Se não houverem pessoas fazendo coisas, doando, ajudando, então o budismo não subsiste. Para libertar os seres do sofrimento, você também precisa prover suas necessidades. Assim como as sanghas. Muita gente vem às sanghas. Senta e vai embora. E não pergunta, quem paga a conta da luz, quem paga o aluguel, como é que isso existe? Sensei come? Ou é tão perfeitamente iluminada, não é? Que ela subsiste sem nada, do ar. Muitas pessoas no Brasil são assim. E elas vêm e dizem, muito obrigado, Sensei, você me ajudou muito, eu vou embora. Aí no Japão a gente diz assim, agradecimento de mãos vazias. O que é um agradecimento de mãos vazias? Você tem que ir lá e retribuir. Aí não pode receber sem retribuir. Muito feio. Porque os outros, alguém, professor Sasaki, né, que é do Theravada, me disse uma frase assim, muitas pessoas querem que o Dharma seja ensinado de graça, desde que alguém pague para eles. Porque alguém está pagando. Porque o professor viajou, porque o professor comeu, porque aconteceram coisas. Ele ficou doente e precisou ir na farmácia comprar um remédio. Aí se ninguém fizer nada, o professor morre. Então é necessário pensar isso. É tradição desde o tempo de Buda. Senão não pode haver isto, né? Subsistência. Então é necessário que haja trabalho, riqueza. Só que você entra no jogo do trabalho é para produzir coisas e tudo mais. Mas você tem que ver claramente. É um jogo. E ganhar ou perder não tem importância. Estou pronto para perder. Estou pronto para ganhar. Está tudo bem. Isso não produz nenhum movimento na mente. Aí sim, aí está certo. Mais uma pergunta? Eu tenho assim, para complementar assim, uma pergunta, né? Hoje no mundo corporativo, onde temos metas para superar, se não colocarmos o eu, fica difícil de querer superar aquelas metas. A meta da empresa que não diz nada pra gente. Então, se não tiver um objetivo pessoal, eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ter a minha família, meu marido, meus filhos, é por isso que eu quero ganhar melhor, ou quero aquela premiação, ou enfim, se não tiver isso, aquilo perde o sentido.
sentido. Ah, é só para bater a meta, para competir. Mas para quê? É porque a empresa precisa ganhar mais, mas para quê? Aí fica meio que sem sentido. Então, como que a gente consegue adaptar essa filosofia do budismo no mundo corporativo dessa maneira? Tem uma boa analogia para isso. Se você vai a um baile à fantasia, precisa se vestir com uma fantasia, não é? Aí você vai ao baile e se veste de colombina. Aí você, sem a fantasia de colombina, não consegue entrar no baile. Então você precisa da identidade e a fantasia de colombina. Mas quando você sai e vai para casa, você continua com a fantasia ou tira a fantasia e pendura no cabide? Mas se você olhar para a fantasia e disser, lá estou eu sou colombina, você entrou numa ilusão, em um sonho, e vai acabar internada num hospício, não é? Porque você acredita numa coisa que é claramente uma fantasia. O eu é uma fantasia que nós usamos para transitar no mundo e ela é necessária. Sem ela você não consegue operar no mundo, porque você precisa dela como precisa da fantasia para entrar no baile da fantasia. Mas você não pode se confundir com a fantasia. Este eu é o chamado eu relativo. Eu tenho um eu relativo aqui agora. Chama-se Gensho. E este nome me foi dado pelo mestre. Significa Gen, significa ensinamento profundo ou verdadeiro. Não é? E Sho significa muito bom. Então é um nome que quer dizer assim, vá lá, estude e ensine. Não é? Como são os nomes do Dharma, guias. Então, mas meu nome original era outro. Então no Zen, você recebe uma ordenação e um nome. Aí recebe outra ordenação, outro nome. Essa é uma maneira de desfazer seu apego à sua identidade. Por isso é assim. Aí eu visto a roupa de monge. Se vocês olharem a roupa de monge, ela, claro, é uma máquina de treinamento, é uma tradição e tudo mais, mas ela é uma fantasia. Eu me visto de monge. E aí, isto provoca uma reação nas pessoas. E isto ajuda a ensinar. Mas a roupa não sou eu. Nem a roupa civil sou eu. Nem meu nome original que minha mãe me deu sou eu. Nem o nome do Dharma que me deram sou eu. Todos eles são fantasias úteis para operar no mundo. Entendeu? Você os usa, mas não se confunda com eles. Eles são necessários. Você não pode viver sem ter um eu. Andar pela rua sem nome, sem fantasia, sem roupa. E quando encontrarem você, diz, o que você está fazendo? Não sou ninguém. Mas você não pode dizer isso. Você é alguém. É preciso daquela fantasia para operar no mundo. Como eu preciso de passaporte para ir de um país para o outro. Né? Eu preciso do passaporte. Tem uma palestra minha no site daisen.org.br chamada O Passaporte, que usa esse tema. Né? Então, é que para entrar na dimensão suprema não existe passaporte. Nem nome, nem foto. Mas para viver na dimensão histórica, precisa passaporte. Precisa identidade. Compreende?
É isso. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Né? Outras perguntas? Comentários, partilhas, críticas, elogios? Por favor, elogios não. Essa é... No treinamento do Dharma, né? Isso me faz lembrar, né? Quando você está no mosteiro, o elogio é a coisa mais difícil. Elogio não existe. Não existe. No máximo existe repreensão. E tudo que você pode dizer é ai, sim, samimasen, desculpe. É tudo que você pode dizer. Porque é um treinamento para apagar o eu. Apagar o eu. Então, aqui no escrito nas paredes, que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Sensei. Sensei Genshou, muito obrigada. Foi um privilégio. Todas essas formas do carbono vieram de uma supernova no passado, uma estrela que morreu. E todos aqui são constituídos dessa estrela que morreu. Então nós somos ou lixo estelar ou poeira de estrelas. Depende de como olhamos. Esta história do carbono, mesmo que tenha bilhões de anos, é uma história na dimensão histórica. Começou e terminou. Houve um momento em que a energia se organizou sob forma de átomos de carbono. Esses átomos de carbono demoraram bilhões de anos para estarem aqui, constituindo nossos corpos. Nós estamos aqui, nós vamos morrer e o carbono continua espalhado. Nós somos, por exemplo, cremados e pegamos o carbono e jogamos na terra ou jogamos no mar e ele de novo vai surgir sobre outra forma. Toda a energia do universo constante, não muda. A energia do universo se dispersa, mas ela é constante. É a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia. Se nós olharmos a energia do universo, a energia sempre esteve ali. E a energia constituiu os átomos. E os átomos se organizaram sob múltiplas formas, se juntaram em planetas. Por algum motivo, há um impulso de complexidade que faz surgir vida em determinadas condições muito especiais. Essa vida está aqui, nós nos manifestamos. Porém, nós olhamos para nossas vidas e sofremos o que nós vamos chamar aqui de dimensão histórica. E a outra maneira de olhar, nós vamos chamar de dimensão suprema. Todas as coisas que nós temos, por exemplo, eu posso pegar esse zafu
e tem tecido sobre ele. Esse tecido, vamos dizer que seja um tecido natural, ele seria constituído de carbono. E carbono é uma das substâncias do universo, mas essa substância do universo não existe, por exemplo, dentro do Sol. O Sol é uma estrela que consome hidrogênio, transformando hidrogênio em fusão em hélio. E nós aqui na Terra temos outras substâncias muito mais pesadas. Entre elas, o carbono. Mas vocês mesmos são constituídos predominantemente de carbono. E o carbono surgiu em supernovas no passado, que colapsaram, explodiram, e logo antes da sua explosão final, elas produziram substâncias rapidamente, substâncias cada vez mais pesadas, até explodirem e espalharem essas substâncias pesadas, sendo entre elas o carbono, o ferro, do qual todos aqui são constituídos. O sangue de vocês é ferro, e o ferro no sangue de vocês enferruja nos pulmões, recebendo oxigênio e sai distribuindo nas células, e nós exalamos de volta carbono na atmosfera. Árvores recebem, sequestram carbono da atmosfera, colocam sob a forma de madeira. Essa madeira é moída, transformada em papel e coisas assim, mas todas elas sofremos extremamente. E isso foi o que aconteceu com Shakyamuni Buda. Ele olhou e viu a velhice, a doença, a morte, e isso produziu-lhe grande angústia. Às vezes pessoas me perguntam, mas como ele abandonou a família? Como Buda abandonou a família? Eu disse, Buda não abandonou a família. Eu disse isso hoje de manhã. Buda não abandonou a família. Quem abandonou a família foi um homem angustiado e inquieto, chamado Siddhartha Gautama Shakyamuni. Esse homem abandonou mulher e filho, provocou sofrimento neles e nos seus pais. Ele fez isso. Ele foi para a floresta. Ele queria se libertar, porque ele tinha visto um asceta. Ele tinha visto o seu rosto sereno e ambicionou aquela serenidade. Quando Shakyamuni foi praticar, 6 anos depois, quando ele despertou, neste momento que ele despertou é que ele se chamou Buda. Aí ele é o desperto. Essa palavra vem da raiz Bud, em sânscrito, que é o verbo despertar. E Buda significa aquele que despertou, um homem desperto. Shakyamuni libertou-se do que para despertar? Ele libertou-se da concepção da dimensão histórica. Quando ele olhou, ele viu velhice, doença, morte. Isso é dimensão histórica. As coisas começam, evoluem, terminam. E o universo sempre cíclico. Sempre subindo e descendo e se modificando, provoca sofrimento, alegria, contentamento. Porque Buda não disse a vida é sofrimento, ele disse a vida é dukkha. E dukkha vem do significado dukha. Duk significa em sânscrito eixo. Então, obrigada pela presença de todos. Gostoso ver a sala cheia. E é um grande prazer ter o Monge Gensho junto conosco. Ele agora é sensei, então é Gensho Sensei.
às vezes eu acabo me distraindo porque são anos e anos e anos já de amizade, eu acabo Gensho-san, né? Né? Esse é Gensho Sensei. E nós temos uma dívida muito grande de gratidão com ele, porque numa fase de muita dificuldade, ele me deu e, consequentemente, deu a nossa sangha um grande apoio, e para isso agradeço sempre. Né? Então agora eu vou calar a boca e deixar ele falar, tá bom? Seja bem-vindo. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinitas, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Qual é o tema da palestra? A sua vontade. Bom. Então, gostaria de falar sobre a dimensão suprema. Então, me diga se fica bem. Mas vou colocar nesse aqui. Ficou bem? Se nós olharmos as coisas do universo, nós temos duas maneiras de olhar. Uma maneira é olharmos uma coisa. E dukkha significa eixo descentrado. Qual é o trajeto que um eixo descentrado faz? Ele faz assim. Uma roda sobe e desce. E ao fazer este sobe e desce, nós vemos exatamente como a vida é. Alegria, tristeza, vida, morte, apego, perda, amor, rompimento, sofrimento, sempre assim. Sobe e desce. Então, quando o Buda disse a vida é dukkha, melhor tradução seria a vida é cíclica, a vida é insatisfatória, provoca dor exatamente pelo seu sobe e desce. Mas a vida não é constituída só de tristeza, ela é constituída de alegria, não é? Todos sabem disso. A vida é assim. Então, quando as pessoas dizem o budismo tem uma visão negativa da vida, não estão entendendo, porque a tradução está errada. E isto é uma culpa que já temos há 200 anos. Traduções erradas, incompletas, insatisfatórias dos textos budistas. E isso ocasionou os problemas que vieram de Schopenhauer, da crítica de Nietzsche sobre Schopenhauer. E até nos anos 80, se não me engano, de um documento do Vaticano acusando o budismo de ter uma visão negativa da vida. Esta é uma leitura primitiva do ensinamento budista, uma leitura incompleta, não correta, porque a característica do praticante é alegria, contentamento e felicidade. Não é depressão, sofrimento. Não é isto. Então, quando o Buda viu a dimensão histórica, ele se sentiu angustiado e inquieto. É a chamada angústia existencial. É por isso ele foi praticar. Depois de muito praticar e despertar, ele viu uma outra coisa. Ele viu a dimensão suprema. Na dimensão suprema,